Edival, o Glaudi, a comunidade é realmente privilegiada. E hoje nós vamos ter mais um privilégio. Um abraço aí. Muito bem-vindo aí, pastor Joás. Então, pastor Joás, você está com a palavra. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. A graça e a paz seja com vocês. E eu acho que diante dessa generosa apresentação do pastor Valdir e do Carmo, fica claro para vocês a escolha do tema da mensagem, né? Temor e tremor. E na verdade essa possibilidade de refletir a partir desse tema se deu quando alguém no grupo comentou que eu estaria com uma reflexão, e eu respondi no grupo, coloquei essa expressão que me é muito cara, temor e tremor, porque no ápice da pandemia eu participei muitas vezes com vocês de alguns encontros, podendo ouvir e ser edificado com muitos momentos importantes. Nós estávamos também em casa, as transmissões do culto da nossa comunidade estavam sendo feitas também de casa, e aí quando terminava a celebração na Igreja Batista da Graça, eu migrava para o grupo e pude ser edificado com muitos encontros, com muitas reflexões, e foi um tempo muito especial. E tendo em vista as experiências que tive e as pessoas que têm estado com vocês e nesse caminho, eu confesso que não teria uma outra expressão senão essa de temor e tremor. Seria o tema da nossa reflexão de hoje, mas apesar do temor e do tremor, confesso que meu coração ele caminhou por outras direções. Talvez em outro momento, se a generosidade continuar entre vocês, eu poderia voltar para falar especificamente sobre esse tema que fiz a partir das impressões da minha leitura de um livro que recebe esse mesmo título, né, do Kierkegaard, onde ele faz uma leitura existencialista da experiência não apenas de Abraão, mas de todas aquelas personagens envolvidas naquela trama narrativa do livro do Gênesis. Talvez em um outro momento a gente possa falar, mas eu confesso que meu coração me faz caminhar por outros caminhos e por outras veredas para esse nosso encontro. Eu quero começar lendo um texto, Salmo 40, apenas o primeiro versículo. Salmo 40, versículo 1 diz: coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Eu quero compartilhar uma oração e que possamos fazer dessa oração a nossa oração. Essa oração, provavelmente vocês já tiveram acesso em algum momento. Ela é atribuída a Nietzsche, que foi um filósofo alemão muito importante do século XX. E entre alguns documentos que foram encontrados do Nietzsche, uma pessoa que reuniu muitos dos seus documentos, muitas coisas que nem sequer foram publicadas, estava essa oração. Fica a dúvida se de fato é uma oração que ele tenha escrito, elaborado, mas vamos considerar dessa forma. Leonardo Boff fez a tradução desse texto, inclusive ele cita a fonte onde ele de fato encontrou essa oração. Eu quero orar com vocês então a oração ao Deus desconhecido, que diz assim: antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me possa chamar.
sobre esses altares está gravada em fogo esta palavra: ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo, mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, ó desconhecido, tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades minha vida, tu, o incomparável meu semelhante, quero te conhecer e a ti servir. É muito confortador pensar que alguém com uma mente brilhante, esse sim, uma mente brilhante, Nietzsche, possa ter, num momento de sede existencial, feito essa oração. Nietzsche foi um crítico da estrutura religiosa e desse modelo, essa mentalidade absolutista que reinava no seu tempo, e vaticinou a morte de Deus. Mas esse Deus ao qual Nietzsche dizia que deveria morrer, ou que estava morto, era o Deus que precisava de fato morrer. E essa oração expressa uma dimensão muito profunda da nossa existência, onde de fato ela só se completa nessa experiência com aquele que é, com o totalmente outro, como um grande teólogo usava essa expressão. E nos conforta pensar que alguém num momento de grande profundidade de fé e de mergulho existencial pôde talvez expressar numa oração algo tão profundo que nem sempre, talvez, aqueles que estão tão habituados aos espaços sagrados ou os espaços religiosos conseguem alcançar. Eu quero pensar com os irmãos nesse nosso encontro a partir dessa proposta que é o reino de Deus e qual os imperativos desse estatuto que é o reino de Deus, dos desafios que ele nos coloca, e como essa proposta ela é arrebatadora, transformadora, revigorante, e como ela nos desafia no nosso tempo a de fato sermos. Eu quero trazer um relato de um documento e queria ler para vocês, e prestem atenção ao que está dito aqui. Prestem atenção, por favor. Pareceu bem aos gregos da Ásia, na opinião do sumo sacerdote Apolônio de Menófilo Azanito, visto que a providência a qual ordenou todas as coisas está profundamente interessada em nossa vida. Colocou na mais perfeita ordem ao nos conceder Augusto, a quem ela encheu com virtude, de forma que ela possa beneficiar toda a humanidade, enviando-o como Salvador, tanto para nós quanto para nossos descendentes, de forma que ele conseguisse acabar com a guerra e organizar todas as coisas. E visto que ele, César, pela sua aparição, excedeu mesmo nossas esperanças, ultrapassando todos os benfeitores prévios, e nem mesmo deixando à posteridade qualquer esperança de ultrapassar o que ele fez, e visto que o dia do nascimento do Deus foi o princípio do Evangelho, das boas novas para o mundo, que veio a ser por causa dele que a Ásia resolveu em Esmirna. Percebam, queridos irmãos e irmãs, como essa descrição que foi encontrada na cidade de Priene, no ano 9 a.C., tem algumas características nessa narrativa, nesse documento fidedigno, onde a gente pode traçar um paralelo com aquilo que posteriormente apareceu como resultado do evento crístico. O movimento de Jesus, de fato, abalou as estruturas daquele tempo,
Tanto é que até hoje isso nos afeta, nos convoca e nos provoca. Mas quando a gente observa essa descrição, sobretudo nós que estamos habituados com essa linguagem do Evangelho, sobretudo nós que estamos acostumados com algumas expressões que são próprias dessa narrativa ou desses documentos que formam a literatura neotestamentária, a gente encontra algumas coisas e podemos traçar alguns paralelos entre esse escrito do século IX a.C. e também o que a gente vai encontrar posteriormente no Novo Testamento. Uma expressão que aparece no texto é em relação à providência. A palavra providência, ela foi muito utilizada nos escritos de Calvino, reformador do século XVI. Ele, ao referir-se a esse cuidado generoso, a esse cuidado amoroso do Eterno, chamava de providência. E nesse documento do século IX, a expressão de que a providência está profundamente interessada em nossa vida. E não apenas está interessada na nossa vida, a providência encheu de virtude para beneficiar toda a humanidade. Ou seja, ela é tão cheia de possibilidades do dar, que o seu dar não está restrito apenas a uma província, a um determinado lugar. Essa providência, ela alcança uma dimensão tão ampla que ela enche de virtude, e esse benefício não é exclusivo de um grupo, de uma colônia, de um império, mas é um benefício para a humanidade. Mas não apenas isso, ele também foi enviado como um sóter, é assim que está no texto grego. Ele foi enviado como o Salvador. E não apenas Salvador para o nosso tempo, Salvador para os nossos descendentes. E além de ser o nosso Salvador, ele será o promotor da paz. Ele vai acabar com a guerra e organizar todas as coisas. E não apenas isso, ele excedeu todas as nossas esperanças, ultrapassando até os benfeitores prévios. E o dia do nascimento dele, então, foi o princípio do Evangelho, das boas novas. Vejam, meus queridos, como esse documento, cuja a referência é Augusto, César Otaviano Augusto, e que nasceu em Roma aproximadamente ali em 23 de setembro, 63 a.C., e é fundador do Império Romano. Quando a gente lê esse texto e percebe, por exemplo, que essa mentalidade estava presente quando o movimento de Jesus começou a acontecer, quando aquele grupo de pessoas, aquele punhado de homens e mulheres que eram marcados pela vida e pela desesperança, até que o encontro radical com alguém que não era da estrutura do poder, não era um benfeitor nos moldes dos benfeitores daquele tempo. Vocês sabem que havia uma estrutura do Império Romano que é conhecida como a patronagem. E a patronagem, ela está alicerçada nessa... a dependência dos favores é a marca da patronagem. As relações naquele ambiente, elas se davam por meio desse sistema. E esse sistema que era usado pelos romanos era um instrumento também de controle social. Eles utilizavam esse recurso para que pudesse haver uma coesão social. E essa coesão, ela acontecia por meio desse movimento de favor e de benfeitoria. Criava-se então uma relação de credor e devedor. Quando esse benfeitor, isto é, o imperador, ele fazia algo, ele doava algo, ele estabelecia então um sistema onde aqueles que eram alvos do seu favor se tornavam devedores. E era uma prática. E em todas as questões da vida, essa estrutura funcionava assim. Era a dinâmica da troca, onde se estabelecia a posição social dos envolvidos. Ou seja, aquele que dá
aquele que tem poder para doar, está sempre em autoridade sobre aquele que recebe. Aquele que faz o favor sempre é aquele que tem ascendência sobre aquele que recebe o favor. Então o imperador se apoiava nesse sistema, e esse sistema era um sistema que estabelecia então as possibilidades de você não ser tratado como um igual. As relações eram desiguais, porque sempre tinha alguém dependente do favor e do outro lado alguém que prestava favor. Quando a gente lê o Evangelho de João no capítulo 13, primeiro versículo desse capítulo apresenta Jesus num momento muito radical, e aqui para além da dimensão da historicidade desse momento, mas nos impacta essa narrativa, como de fato a vida estava ali encharcada de quereres e de desejos, a vida de um homem que andou com amigos marcados pelo tempo, e Jesus estava com eles, e o texto diz que, tendo-os amado, amou-os até o fim. Essa relação de envolvimento afetivo e de fraternidade contínua, e que não recua e que não desiste no primeiro obstáculo, e quando ele então naquele momento de tanta profundidade se coloca diante dos seus amigos e abre o coração diante dos amigos, ele diz: olha, eu trato vocês como amigos. Não era possível nesse sistema de trocas e de dependência de favores estabelecido pelo Império Romano esse tipo de relação de amizade. Não era possível. Era sempre uma estrutura de barganha e de dependência contínua, cujo topo da pirâmide ele era definido por aquele que era o benfeitor maior, que era o próprio imperador. O imperador que distribuía favores aos que tinham acesso a ele, e abaixo dele estavam aqueles seus funcionários que também distribuíam favores para os outros. E aí essa rede de dependência contínua. E como eu disse anteriormente, esse modelo de patronagem era uma forma também de buscar a coesão social e a paz. E aqui a gente vai, passando para um segundo momento, pensar nisso que era um dos lemas do Império Romano: Pax et Securitas, paz e segurança. A paz do Império Romano que foi conseguida ou conquistada pela força. A paz que foi conquistada através da violência que silenciava os mais fracos. E esse que conseguia o favor tinha como uma das bandeiras do seu império Pax et Securitas. Mas para quem era essa paz? E como essa paz de fato foi conquistada? Há um lema que a tradução direta do latim para o português é: se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Ela é atribuída a um autor romano, Flávio Vegésio. Mas a paz que de fato é a proposta do reino do Filho é uma proposta de libertação e de uma libertação geradora de esperança. E que é essa força necessária para vencer a angústia e o medo. Se por um lado você tem um projeto de poder que é conquistado pela força, pela violência, pelo silenciamento dos mais fracos, a gente encontra uma potência que é no reino do Filho do seu amor, como Jesus é descrito em um dos textos do Novo Testamento, como esse amor que é essa força agregadora e não que dispersa. Uma força que promove convergência e não rupturas. Ela é geradora de esperança. E ela é anuladora da angústia e do medo. O projeto de esperança que nós encontramos em Jesus, como nós, por exemplo, podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus diz: deixo-vos a paz. A minha paz lhes dou. Eu não dou a paz como o mundo a dá. Então aquelas pessoas tinham consciência muito clara de que nas palavras de Jesus, enquanto o doador da paz, onde essa paz precisa ser algo contínuo,
como esse dom presente em nós, ele diz, olha, eu não faço no modelo que aí está. E há uma tendência natural nossa a ceder aos apelos e aos convites desse modelo de paz e de liberdade estabelecida pelas estruturas que aí estão. E Jesus fala o seguinte, a minha paz eu não dou como o mundo a dá. E ele além disso, ele traz uma palavra que para nós é palavra de força e coragem, de encorajamento e de graça. Ele diz, não fiquem angustiados, não fiquem com medo. Nós temos vivido tempo de muita angústia, de expectativa e medo. Você pode dizer, e a gente pode também pensar, que muitos momentos da humanidade foram marcados por angústia e medo. Mas esse é o nosso tempo. Esse é o momento que nós estamos vivenciando. E essa angústia, ela tem sido gerada por várias situações. Uma delas, mais recente, a pandemia, que ainda não acabou. E ouvimos aqui ainda de pessoas que têm se contaminado com o vírus e pessoas que ainda têm perdido a sua vida. E aqui no Brasil, especificamente, a quantidade, milhares e milhares de pessoas que foram marcadas com esse vírus, pelas vidas que foram ceifadas e com aqueles que ainda estão com sequelas, a gente não pode esquecer isso. E isso gerou muita angústia, isso tem gerado medo. Há um medo gerado pelos fatores econômicos, da instabilidade do nosso país, das rupturas que estão tanto no ambiente mais restrito das nossas famílias, das fragmentações parentais, mas também essa fragmentação maior do caos que está estabelecido, de uma sociedade que está sempre tensionada e em conflito. E aí, como é bom quando a gente pode parar e ouvir novamente as palavras de Jesus, que diz, olha, eu deixo para vocês a minha paz, e que vocês não fiquem angustiados e nem tenham medo, porque esse é o projeto de Jesus, o projeto de esperança. E nós vivemos sempre alimentados pela esperança dos que estão vivendo conosco hoje, mas também daqueles que viveram antes de nós, mas que ainda assim o seu testemunho e a sua voz nos alcança enquanto portadoras de esperança. E eu convido você a olhar para mais um texto agora no Antigo Testamento. E o contexto onde esse texto nasce também era de expectativa, de angústia e de medo. Capítulo 20 do profeta Isaías. Era uma situação de medo, de mudanças, de fragmentação, de incertezas do que viria. E versículos 5 e 6 do capítulo 20 diz, então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança. Percebam que essa potência que era os egípcios e os etíopes naquela época, era o lugar onde naturalmente se buscava o amparo. E não mudou muito em relação ao que nós vivenciamos hoje. Sempre a gente busca naqueles que seriam os patronos desse tempo, as nações que são as portadoras de benfeitorias, as nações que são portadoras dos instrumentos geradores de uma suposta paz. E eles estavam apoiados nesse lugar. E o texto segue dizendo que os moradores dessa região dirão naquele dia, vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos. A quem recorremos para nos livrar, o rei da Síria. E agora? Como nós vamos escapar? E é assim que nós vivemos quando não apoiamos a nossa esperança no lugar certo. Por isso que o texto que iniciamos essa reflexão, ele é apropriado. Quando o salmista pôde declarar, coloquei toda a minha esperança no Eterno, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu entendo que esse movimento que vem ao nosso encontro continua ainda eficaz. E ele é contínuo na vida daquele provedor da graça
da misericórdia e da bondade que nos alcançam a cada dia. E quando nós colocamos as nossas esperanças em projetos, o texto ele vai colocar 3 questões que a gente pode destacar aqui. Em Isaías 20, aquele em quem esperávamos, ou aqueles em quem esperávamos. Onde temos colocado a nossa esperança, quais são aqueles portadores de esperança que têm alimentado a nossa fé. E aqueles a quem recorremos para nos livrar. Tem um salmo que, na sua angústia, o salmista pode dizer: ó Senhor, livra a minha alma. Quais são aqueles a quem nós recorremos, pedindo por livramento? O texto fala ainda de sua esperança e de sua glória. E aí no versículo 6 há um complemento que diz: se assim foram derrotados aqueles de que esperávamos auxílio para nos resgatar do rei da Síria, como podemos ter esperança de escapar? Às vezes a gente se vê assim. Às vezes a nossa condição é essa. A nossa esperança onde está? E tem um texto que para mim é paradigmático, de Lucas 24, daqueles discípulos no caminho, que estão cabisbaixos, entristecidos. E tem uma expressão muito forte usada por um deles, que é aquele que é a nossa esperança, foi crucificado. Para onde recorrer quando a nossa esperança é crucificada? Quando a possibilidade ou todas as possibilidades são sepultadas. Não nos resta outra coisa senão seguir no caminho entristecidos. Até que esse projeto de esperança que está configurado na proposta de Jesus de Nazaré, esse projeto de Deus na pessoa de Jesus Cristo, é um projeto que se contrapõe a esses poderes humanos. Porque ainda hoje, lamentavelmente, existem pessoas que até leem a Bíblia, que até falam em Jesus, que até citam passagem dos evangelhos, mas que continuem considerando que a paz só pode ser conquistada através da violência e da força. E aí eu preciso voltar novamente para um outro texto do profeta Isaías, capítulo 2, se você puder acompanhar, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará às colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. E olha a chave do texto: estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham ao casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Nesse projeto de vida do Deus que é amor, os instrumentos de morte são transformados em instrumentos que geram vida. Porque aquele modelo agrário de Isaías configura isso muito bem. Então você vai transformar as espadas em lâminas de arado, você vai transformar lanças em foices, ou seja, aquilo que será gerador de vida, o alimento que sai da terra. É um tratado contra a violência e a morte, e a afirmação de uma liberdade que se dá a partir dessa proposta do reino de amor que é gerador de vida. Muitas vezes eu e você, nós ficamos cansados de esperar.
E aí, por estarmos cansados de tanto esperar, há uma tendência natural em cedermos para falsos projetos de esperança. Por estarmos muitas vezes cansados de esperar, acreditamos que com o uso da força conquistaremos. Por estar cansados de esperar, nos abraçamos a qualquer projeto que nos inspire sensação de segurança e proteção. E vocês estão acostumados a ouvir e refletir sobre isso aqui, que esperança vem de um verbo, esperançar, que não é um esperar passivo. Recentemente nós temos refletido no nosso canal, já que o pastor Valdir pediu que eu comentasse, a gente tem conversado a partir da carta de Tiago, e logo nos primeiros versículos dessa carta, Tiago diz que é motivo de felicidade passarmos por muitas provações, no plural. É motivo de felicidade. Mas essa provação, ela vai produzir perseverança. E essa palavra perseverança, eu fiz uma investigação dessa palavra e o seu uso, não apenas no ambiente do texto grego, mas como essa palavra foi utilizada no texto grego da Septuaginta. E é muito interessante o fato e a descoberta, não no sentido de algo que ninguém tenha visto, mas no sentido do meu caminho e desse encontro com essa palavra, como os tradutores da Septuaginta utilizaram as expressões em hebraico esperança e ao traduzir para o grego utilizaram essa mesma palavra que vai aparecer no texto de Tiago, hipomene, que é perseverança. E o que é que eu fui conduzido a pensar já no ambiente ali do texto de Tiago sobre essa perseverança, que não é simplesmente uma resiliência do homem, da mulher corajosa. E aqui temos homens e mulheres corajosos e corajosas que não recuaram, resilientes, que não cederam facilmente, que não se entregaram diante do primeiro obstáculo, que continuam focados naquilo que querem. Mas não é simplesmente essa resiliência. A perseverança aqui está configurado como sendo uma perseverança esperançosa, marcado com a possibilidade do novo. Se diante de mim está uma cultura de guerra, de violência, de uma paz conquistada pelo uso da força, dos projetos que parecem sinalizar a vida, mas escondem as adagas da morte, assim como aqueles partidos na época de Jesus, onde o indivíduo sempre estava com uma adaga escondida, para na primeira oportunidade ceifar a vida do outro e assim conquistar o poder. Uma outra tradução desse texto, e com ela eu quero concluir a minha reflexão nessa noite. Mesmo texto de Salmo 40, versículo 1, eu gosto muito de uma tradução que diz assim: esperando, esperei. Esperando, esperei em Javé, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é passividade. Não é passividade. Esperando, esperei em Javé, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que ele nos ajude, que ele nos dê a cada dia força e coragem, para que não cedamos aos projetos que parecem ser projetos de libertação, mas podem ser também projetos geradores de aprisionamento e de opressão. E a gente tem a consciência de que esse evangelho, que é essa luz, que desperta as nossas consciências e que dilata as nossas sensibilidades, porque Jesus era isso, extremamente sensível à sua realidade. O evangelho sempre nos sensibiliza, sempre nos humaniza. E a gente precisa guardar isso no nosso coração.
se for possível, eu queria orar com vocês, não mais a oração de Nietzsche, mas queria orar por vocês e com vocês nesse momento, e que esse Espírito, que é o principal conselheiro e ensinador, continue nos levando sempre para esse lugar dessa perseverança esperançosa. Esperando, esperei em Javé, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pai, nós estamos aqui neste lugar de culto, de encontro, de fraternidade, de abertura, de corações sensíveis para as transformações que só o Senhor pode fazer. Corações abertos para o mistério da tua ação em nós e através de nós. Por isso, Senhor, continues a iluminar os nossos olhos, para que nós possamos perceber aquilo que muitas vezes a realidade tão hostil, tão estranha, tão negadora de vida, mas que a gente possa ver para além daquilo que de fato está dado. Que nossos corações sejam movidos por essa esperança confiante, essa esperança perseverante, na certeza de que o nosso socorro vem do Senhor. Nossos olhos estão em Ti, Senhor, Tu és a fonte da nossa esperança. Por isso, Senhor, continue alimentando em nós, alimentando o nosso coração dessa certeza não arrogante, mas de homens e mulheres que decidiram confiar, decidiram olhar para o Senhor. Tu que és consumador e autor da nossa fé. Recebe a nossa gratidão nesse momento e que a Tua palavra se consolide em nossos corações. Aquilo que é do Senhor para nós possa ficar guardado e ali e nesse lugar possa produzir os frutos geradores de vida. Essa é a nossa humilde oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Obrigada a você, pastor Jairus. Eu estou aqui, fiquei me segurando aqui para não chorar. Profundíssima a sua mensagem, né? Que não nos esqueçamos, né, de esperar, para não desistirmos de perseverar, né? Amém. Eu acho que alguém vai querer falar aqui, viu? Porque sempre alguém quer dar uma palavra, alguém quer falar alguma coisa. Eu não, Rejane. Rejane. Tá, pode falar. Veja só, Guilherme está aí, né? Porque eu digo que quando eu crescer, eu vou querer ser igual a Guilherme, mas eu vou querer ser igual ao pastor João.